Olá, gente. Professor Marcos Damiris, professor de arte. A gente vai continuar nossa revisão para o Enem. É a primeira, não percam as demais, por gentileza. E vamos falar sobre um assunto que é recorrente, é presente ali constantemente no Enem, arte contemporânea. Professor, o que é arte contemporânea? Se eu for fechar o conceito, a aula vai ser só sobre isso, mas é interessante a gente perceber que eu posso facilitar dando um aspecto temporal. Quando é que a arte contemporânea começa? Lá pelo meados de 1950, 60. Então, várias, diversas, inúmeras manifestações produzidas de 1950 para cá são denominadas como arte contemporânea. Uma delas a gente vai tratar hoje. Então, atenção à questão para a gente conversar, discutir e entender. E eu sei que alguns de vocês vão dizer assim, professor, isso é arte? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Inserções em circuitos ideológicos, de Cildo Meirelles. Atenção a esse nome. Nomezinho que faz assim, bate um ponto no Enem, está todo tempo lá. Cildo Meirelles, Projeto Cédula, selo de goma sobre nota de um cruzeiro de 1975. Né? Vamos só entender pedaço por pedaço para vocês saberem do que eu estou falando. Um cruzeiro, o cruzeiro foi uma moeda durante um tempo do Brasil. Se hoje a gente usa o real, nós já tivemos outras moedas. O cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, eu já nem lembro mais. Eu só lembro que era uma das moedas e eu lembro desta cédula, né, porque eu usei. O pessoal daqui do estúdio também, algumas pessoas lembram dele. Não vem que história de balançar para cá, tem gente balançando, lembra sim, conversa. Né? E aí ele coloca quem matou Herzog e repete ali novamente com um carimbo. Quem é Herzog, professor? Que eu não conheço. Mesmo que você não conheça, vamos contextualizar quando a obra foi feita. 1975. Não sei quem é Herzog, eu peguei uma cédula, coloquei o carimbo, depois mostrei que uma pessoa só com a mão colocou lá. Atenção a isso. Eu não vou analisar pelo que eu não entendo, eu vou analisar pelo que eu vejo. Leitura de obras, nós já falamos isso em diversos vídeos da plataforma. Aí ele coloca a seguinte situação, facilitando a nossa compreensão. Durante a ditadura militar no Brasil, a partir do golpe que realmente aconteceu, de 1964, muitos artistas foram perseguidos e impedidos de mostrar suas obras. Toda a produção artística deveria, antes de ser produzida, avaliada pela censura, que liberava o que considerava adequado para ser mostrado ao público. Manifestações contrárias ao governo militar só passavam pela censura se conseguissem enganar os censores ou se encontrasse outro caminho de divulgação. Eu acabei de dar a questão inteira para vocês quando a gente começa a perguntar sobre. Antes de a gente perguntar, eu vou voltar na primeira imagem e colocar as situações para vocês. Qual foi a data que eu disse que a obra foi feita? 1975. Eu tenho uma cédula de um cruzeiro, certo? E aí ele pergunta, quem matou Herzog? Quando começamos a analisar a questão, ele coloca a seguinte situação. Durante a ditadura militar, que começou em 64 e foi até meados de 1979, 75, então, nesse período, eu tenho o período da ditadura militar. Por que ele coloca uma cédula de R$1? Quem matou Herzog? Quem é Herzog? Eu continuo sem saber, professor. Mas uma coisa é certa, ele cita de que vários artistas foram perseguidos e impedidos de mostrar sua obra. Será que Herzog era um artista? Será que outros artistas foram perseguidos? Há casos comprovados de artistas de teatro que na hora que estavam no palco, os militares arrancavam esses artistas do palco e levavam, e alguns deles sumiam literalmente. Há casos comprovados de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, tiveram que sair do país para não serem assassinados. E eles só foram exilados porque eram pessoas mais conhecidas na época, porque os menos conhecidos literalmente sumiam. Né? E os relatos, inclusive registros que se sabe sobre torturas, né? Que algumas pessoas disseram que não aconteceu, mas aconteceu sim. O teatro, a dança, as artes visuais e principalmente a música foram massacradas e perseguidas pela ditadura militar. Mas por que, professor? Porque toda a produção deveria ser avaliada e censurada para saber o que podia e o que não podia ser colocado para que o público não pensasse a respeito. Aí a gente volta à primeira imagem e vem a situação. Por que uma nota de um cruzeiro?
né? Vamos pegar a menor cédula que a gente tem hoje, que é conhecida, de R$2. Né? Espera aí, a vida de uma pessoa, mesmo que eu não saiba quem é, vale R$2. E ele carimba. Mas por que o carimba, professor? Porque durante a ditadura militar, alguém dizia, censurado, paf, carimbava, e o teu trabalho não saía dali. Agora eu entendi por que do carimbo. O carimbo era a marca da censura. Só que ao invés da censura, ele coloca um artista que foi assassinado durante aquele período, ou pelo menos sumiu. Provavelmente, sem muito esforço, a gente descobre que ele não sumiu somente. E ao invés do carimbo determinando censura, censurado, tem lá quem matou Herzog numa cédula de um cruzeiro, que era a menor cédula da época. Ou seja, o que vale sua arte? Quanto vale sua arte? Eu sempre brinco isso, não romantizem o meu trabalho como artista. Né? Se nada der certo, eu vou vender arte na praia. Até para vender arte na praia, eu preciso trabalhar e trabalhar muito. E aí vem o questionamento sobre a pergunta. Considerando a obra Inserções em Circuitos Ideológicos, o projeto Cédula de Cildo Meirelles, esse nome está presente constantemente no Enem, Cédula de Dinheiro, em diversas galerias e museus do mundo, propondo a difusão das ideias e objetos de alta circulação na sociedade, julgue o item como correto. Eu estou falando do momento que você pega um objeto, que é uma cédula, uma peça que vale dinheiro, né, no caso um cruzeiro na época, e eu vou ressignificar. O nome disso se chama ready-made, né? Já vinha desde o dadaísmo, lá nas vanguardas europeias, e o Cildo Meirelles se apropria disso para poder falar sobre liberdade, falar sobre ditadura, pensar sobre o artista e a arte durante o processo de ditadura. O artista carimbou notas de dinheiro com questionamentos políticos e com caráter de denúncia, informações e reflexões a respeito da ditadura militar. Letra B. A obra anterior faz parte do movimento pop art do inglês arte popular, que começou em 1960 nos Estados Unidos. Letra C. Obra de comunicação em massa apropriando-se de objetos e produtos de gosto, ora popular, ora elitizado. Uma cédula de um cruzeiro. Letra D. O interesse do artista são os temas complexos que falem sobre o cotidiano, usando obras de outros artistas do mesmo período. E letra E. O valor artístico está na imagem e não na ação proposta pelo artista, que impede a reprodução de sua obra por qualquer outra pessoa. Bom, depois que eu expliquei para vocês sobre a obra, fiz a leitura, a gente vai chegar à conclusão óbvia. O artista carimbou notas de dinheiro com questionamentos políticos e com caráter de denúncia, informações e reflexões a respeito da ditadura militar e como o artista e a arte foi tratada entre 1964 e 1979, né, 1980, a gente tem a ditadura extensa, errei, não é até 80, até 82, 83, quando o Tancredo Neves, e depois que ele falece, o presidente José Sarney assume, né, então senador, não lembro exatamente o que era, mas ali tem uma quebra da ditadura. Só que desse período, a arte foi literalmente massacrada. O artista tinha que ser censurado pelo que ele falava, pelo que ele cantava, pelo que ele pintava, pelo que ele desenhava. Há um questionamento nessa situação toda. Professor, em que mecanismo, em que viés da arte contemporânea essa obra se encaixa? A gente chama isso de arte conceitual. O que é arte conceitual? A arte conceitual, ela parte da ideia, onde a minha ideia tem um peso sobre o resultado final. Eu não preciso nem consolidar a obra em si. Eu preciso te colocar para pensar e a ideia é mais importante. Mas, professor, pelo amor de Deus, a pessoa vai vender a ideia. Gente, pelo amor de Deus, um médico, um advogado, um outro profissional, ele vende o conhecimento intelectual dele. Por que o artista não pode vender a ideia? Um roteirista de cinema ou de séries, ele vende, antes do produto, ele vende a ideia. Aí eu coloquei a obra do Kosuth, de 1965, onde ele questiona o público a pensar sobre o conceito, sobre a ideia. Cadeira, né? A foto da cadeira, a cadeira, o objeto em si, e o verbete do dicionário, cadeira. As três são cadeiras? Só que eu tenho visões diferentes do mesmo objeto. Na hora que eu penso sobre isso e crio novas ideias, crio novos conceitos, eu faço a mesma coisa que o Cildo Meirelles fez na nota de um cruzeiro, quando ele questiona: a minha arte vale tão pouco, ao ponto de eu ser assassinado em função disso? Ou eu tenho que pensar sobre? Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, gente. Fui. Pensem sobre isso.